Hoje vou abordar 5 dicas para investir de forma eficiente em fundos imobiliários. Dica 1. Análise qualitativa do fundo imobiliário. A análise qualitativa do fundo imobiliário é uma etapa crítica ao considerar investir nesse mercado fascinante. Ela envolve uma investigação minuciosa, semelhante a desvendar os segredos de um mapa do tesouro. Aqui está o que você precisa saber. Histórico do fundo. Comece por olhar para trás, para o passado do fundo. Analise como ele se saiu em termos de rendimento, dividendos distribuídos e volatilidade ao longo do tempo. Isso pode fornecer insights sobre sua estabilidade e desempenho. Desempenho atual, não para apenas no passado. Observe como o fundo está se saindo atualmente. Verifique seu rendimento recente, os ativos em que investe e como está se comportando em relação ao mercado. Isso ajudará a entender sua situação presente. Projeções futuras. Não podemos prever o futuro com certeza, mas é importante analisar as projeções e perspectivas futuras do fundo. Isso pode incluir a avaliação das tendências imobiliárias na região em que o fundo investe e as expectativas macroeconômicas. Gestão do fundo. A equipe de gestão por trás do fundo desempenha um papel crucial. Pesquise sobre sua experiência e histórico. Uma gestão competente pode ser um indicativo positivo. Taxas e custos. Não esqueça de examinar as taxas e custos associados ao fundo. Isso inclui taxas de administração e despesas operacionais. Elas podem afetar significativamente seu retorno. Lembre-se de que a análise de fundos imobiliários não é uma arte exata, mas uma combinação de dados objetivos e julgamento informado. Ao realizar essa análise, você estará melhor preparado para tomar decisões de investimento sólidas e embarcar em sua jornada em busca da riqueza no mundo dos fundos imobiliários. Dica 2. Dinâmica do mercado. A dinâmica do mercado de fundos imobiliários é como uma dança complexa, onde múltiplos elementos influenciam o ritmo e o movimento. Vamos explorar as nuances deste tópico intrigante. Oferta e demanda. O equilíbrio entre oferta e demanda é fundamental. Quando a demanda por propriedades aumenta em uma região específica, os preços tendem a subir, o que pode beneficiar os fundos que investem lá. O inverso também é verdadeiro. Taxas de juros. As taxas de juros desempenham um papel significativo na dinâmica do mercado. Quando as taxas de juros estão baixas, os fundos imobiliários podem se tornar mais atraentes, pois oferecem retornos relativamente estáveis em comparação com outras opções de investimento. Tendências econômicas. A saúde econômica geral de uma região ou país também afeta o mercado imobiliário. Um mercado forte geralmente leva a uma maior demanda por propriedades e, por sua vez, pode impulsionar o desempenho dos fundos imobiliários. Ciclos de mercado. Os mercados imobiliários passam por ciclos, incluindo períodos de crescimento, estabilidade e declínio. Compreender em qual fase o mercado se encontra é essencial para tomar decisões informadas de investimento. Localização estratégica. A localização das propriedades que compõem um fundo é crucial. Regiões em crescimento ou áreas urbanas em expansão podem ter um impacto positivo no desempenho do fundo. Diversificação. Diversificar o portfólio é uma estratégia comum para mitigar riscos. Fundos que investem em diferentes tipos de propriedades ou em várias localizações podem oferecer maior estabilidade. Ao compreender esses elementos da dinâmica do mercado de fundos imobiliários, você estará mais preparado para navegar nesse mundo em constante evolução e tomar decisões de investimento que maximizem suas chances de sucesso. Dica 3. Seleção de propriedades. A seleção criteriosa de propriedades é um dos segredos para o sucesso nos investimentos imobiliários. Este tópico nos leva a explorar os elementos essenciais desse processo fascinante. Localização estratégica. A localização de uma propriedade é um fator crítico. Áreas em crescimento ou bem situadas em centros urbanos tendem a valorizar-se mais rapidamente. Arquitetura e estado da propriedade. A estrutura e a condição da propriedade são fundamentais. Uma arquitetura atraente e uma manutenção adequada podem aumentar o valor ao longo do tempo. Potencial de crescimento.
avaliar o potencial de crescimento de uma área é crucial. Isso inclui considerar o desenvolvimento futuro, infraestrutura planejada e outras melhorias que podem impulsionar o valor. Tipo de propriedade. Diferentes tipos de propriedades, como residenciais, comerciais ou industriais, têm seus próprios prós e contras. A escolha depende dos objetivos do fundo e das condições de mercado. Demanda e mercado local. Compreender a demanda por um determinado tipo de propriedade na área é essencial. Uma demanda consistente pode garantir um fluxo constante de renda. Histórico de aluguel e vacância. Examinar o histórico de aluguel e a taxa de vacância na área ajuda a determinar a estabilidade da renda gerada pela propriedade. Zona regulatória. As regulamentações governamentais e zonais podem afetar a capacidade de utilizar ou desenvolver uma propriedade. Certifique-se de estar ciente das regras locais. Ao cuidadosamente avaliar esses aspectos ao selecionar propriedades para um fundo imobiliário, você aumenta suas chances de escolher ativos que irão valorizar-se e gerar renda consistentemente ao longo do tempo. Dica 3. Seleção de propriedades. A seleção criteriosa de propriedades é um dos segredos para o sucesso nos investimentos imobiliários. Este tópico nos leva a explorar os elementos essenciais desse processo fascinante. Localização estratégica. A localização de uma propriedade é um fator crítico. Áreas em crescimento ou bem situadas em centros urbanos tendem a valorizar-se mais rapidamente. Arquitetura e estado da propriedade. A estrutura e a condição da propriedade são fundamentais. Uma arquitetura atraente e uma manutenção adequada podem aumentar o valor ao longo do tempo. Potencial de crescimento. Avaliar o potencial de crescimento de uma área é crucial. Isso inclui considerar o desenvolvimento futuro, infraestrutura planejada e outras melhorias que podem impulsionar o valor. Tipo de propriedade. Diferentes tipos de propriedades, como residenciais, comerciais ou industriais, têm seus próprios prós e contras. A escolha depende dos objetivos do fundo e das condições de mercado. Demanda e mercado local. Compreender a demanda por um determinado tipo de propriedade na área é essencial. Uma demanda consistente pode garantir um fluxo constante de renda. Histórico de aluguel e vacância. Examinar o histórico de aluguel e a taxa de vacância na área ajuda a determinar a estabilidade da renda gerada pela propriedade. Zona regulatória. As regulamentações governamentais e zonais podem afetar a capacidade de utilizar ou desenvolver uma propriedade. Certifique-se de estar ciente das regras locais. Ao cuidadosamente avaliar esses aspectos ao selecionar propriedades para um fundo imobiliário, você aumenta suas chances de escolher ativos que irão valorizar-se e gerar renda consistentemente ao longo do tempo. Dica 4. Gestão de riscos. A gestão de riscos é como o leme de um navio na jornada dos investimentos imobiliários, ajudando a navegar pelas águas às vezes turbulentas do mercado. Aqui estão os aspectos essenciais a considerar. Diversificação. Espalhar seus investimentos em diferentes tipos de propriedades e localizações ajuda a reduzir o risco. Se uma área ou setor passar por dificuldades, outros podem compensar as perdas. Liquidez. Manter uma parte do seu portfólio acessível e líquida é importante. Isso permite que você reaja a oportunidades ou necessidades financeiras inesperadas sem comprometer todos os seus ativos. Análise de crédito. Avaliar a qualidade dos inquilinos é fundamental, especialmente em investimentos comerciais. Inquilinos estáveis e bem avaliados podem ajudar a garantir fluxos de receita confiáveis. Orientação profissional. Contar com especialistas em investimentos imobiliários pode fornecer informações valiosas sobre riscos específicos e estratégias de mitigação. Avaliação regular. Monitorar e avaliar regularmente o desempenho de seus investimentos é essencial. Isso permite ajustar sua estratégia conforme necessário para enfrentar desafios ou aproveitar oportunidades. Reservas financeiras. Ter reservas financeiras para cobrir despesas inesperadas, como reparos de emergência, pode proteger seus retornos de investimento. Revisão de documentação legal. Certifique-se de compreender os contratos e documentos legais associados às propriedades e fundos em que você investe.
A gestão de riscos é como um escudo protetor em sua jornada de investimento imobiliário. Com uma abordagem equilibrada e estratégias adequadas, você pode reduzir as incertezas e aumentar suas chances de alcançar o sucesso financeiro a longo prazo. Dica 5. Investimento a longo prazo. O investimento a longo prazo é como plantar uma árvore, cuidar dela pacientemente e colher os frutos quando estiverem maduros. Este é um princípio fundamental nos investimentos imobiliários. Aqui estão os elementos-chave desse conceito. Juros compostos. O investimento a longo prazo permite que você aproveite os juros compostos. Conforme seus retornos são reinvestidos, eles geram mais retornos, criando um efeito bola de neve que pode levar a um crescimento substancial do seu patrimônio ao longo do tempo. Estabilidade financeira. Investir a longo prazo pode ajudar a suavizar as flutuações do mercado. Enquanto os mercados podem ser voláteis a curto prazo, a tendência geral ao longo do tempo tende a ser de crescimento. Aproveitar ciclos de mercado. Investidores a longo prazo podem se beneficiar de ciclos de mercado. Em vez de tentar cronometrar o mercado, eles mantêm seus investimentos durante altos e baixos, aproveitando o crescimento a longo prazo. Redução de impostos. Em muitos lugares, investir a longo prazo pode ser mais vantajoso em termos fiscais, com taxas de imposto sobre ganhos de capital geralmente mais baixas após um período de detenção especificado. Resiliência às crises. Investidores a longo prazo têm uma visão mais ampla e são frequentemente mais resistentes a crises econômicas temporárias, pois acreditam no potencial de recuperação a longo prazo. Objetivos financeiros. Definir metas financeiras de longo prazo, como aposentadoria, é uma motivação comum para o investimento a longo prazo. Monitoramento ocasional. Embora o investimento a longo prazo envolva a paciência de segurar ativos, é importante fazer monitoramentos ocasionais para garantir que sua estratégia ainda esteja alinhada com seus objetivos. Investir a longo prazo requer disciplina e uma visão ampla. É como construir um legado financeiro que pode beneficiar você e as gerações futuras. Lembre-se de que o tempo está do seu lado quando se trata de investimentos a longo prazo. Bom pessoal, isso foi tudo por hora. Se gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não ficar por fora de nada.